Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que nós celebramos nesse dia 1º de janeiro de 2024. Quero dizer a você, amado irmão e irmã, que eu desejo um feliz ano novo para você e para a sua família. Que em 2024 nós possamos permanecer juntos aqui no canal, aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, aprofundando mais sobre aquilo que a Igreja tão bem nos ensina por meio da liturgia, por meio dos textos diários, tanto do Evangelho quanto das leituras. O Evangelho deste dia se encontra lá em Lucas capítulo 2, versículos de 16 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias, para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que é bem interessante é perceber que no versículo 16 fala que os pastores foram às pressas a Belém. Você está lembrando de alguém também que em Lucas vai às pressas a algum lugar? É isso mesmo, Nossa Senhora. Maria, pouco depois do anúncio do anjo, ela vai às pressas até a região, lá, no caso aqui, até Belém. E aí é interessante perceber, porque na verdade essa pressa é uma pressa de ver as coisas de Deus. Maria vai apressadamente até Isabel para fazer a vontade de Deus, para poder servir tudo isso diante das coisas de Deus. Os pastores pela mesma coisa. E eu fico pensando, será que a gente também tem pressa para fazer as coisas de Deus? Olha, eu vejo gente que, meu Deus do céu, eu falava isso numa formação que eu dei, não lembro qual foi a data, mas eu falava, tem gente que diz assim, eu só vou ser catequista quando eu me aposentar, que é quando eu vou ter tempo. Eu só vou dar um sim a ser da equipe dirigente do SCC, ou só vou ser ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia quando eu me aposentar. Gente, não deixe para amanhã aquilo que eu posso fazer já hoje pelas coisas de Deus. Não deixe para amanhã. Tenhamos pressa. Essa é uma pressa saudável. Eu tenho pressa em fazer o que Deus quer para mim. Eu preciso ter pressa em cumprir os sonhos e planos de Deus na minha vida. Que 2024, de antemão, seja um ano dessa minha pressa. Ô Senhor, me dai pressa como os pastores, me dai pressa como Nossa Senhora. Fazer com que meus pés sejam ligeiros para fazer a tua vontade. Depois, diz que eles encontram então Maria e José. E ele estava, Jesus estava deitado então na manjedoura. E aí eu quero chamar a atenção, que eles vão às pressas a Belém, que foi o local onde Jesus nasceu. Podemos pensar então Belém, faz uma analogia, ao local do primeiro amor. Como nós também temos que ter pressa de sempre voltar ao primeiro amor. Gente, a gente tem que ter muito cuidado. Eu falo também isso por mim, sempre. Eu não posso me distanciar da primeira experiência que eu tive com Jesus. Eu não posso me esquecer daquela primeira voz que um dia me chamou. Por exemplo, vamos pensar na Bíblia. Jesus chamou os apóstolos, os primeiros discípulos, dizendo, me sigam, venham até mim, venham após mim, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aquela expressão ela tem que ecoar na mente deles. Eles podem ser quem eles forem no futuro, bispos, papas, quem quer que seja. Mas ele me chamou para ser pescador de homem. Ele me chamou para isso. O nosso primeiro chamado vem do batismo. Sermos filhos e filhas de Deus. Que inclusive isso é evocado na segunda leitura também. Eu não posso esquecer da minha primeira vocação. Eu não posso esquecer do meu primeiro chamado. Eu sou chamado a ser filho e filha de Deus. Continuando. Diz que eles viram o menino Jesus lá, Maria e José, contaram o que tinham visto, ficaram maravilhados, tudo aquilo, mas diz no versículo 19 que Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. 3 palavras importantes. Guardava,
meditava, coração. O que é guardar? Guardar, gente, sempre no contexto bíblico, quer dizer não permitir que seja deturpado. Não permitir que seja deformado. Não permitir com que isso seja estragado, corrompido. Por exemplo, talvez Maria, movida pela emoção, pudesse deturpar a vontade de Deus. Movida pelo medo, pudesse deturpar a vontade de Deus. Mas nós não podemos permitir com que as coisas externas deturpem o querer de Deus para a minha vida. Segunda coisa, ela meditava. Tem a ver com a mente, né? Maria pensava as coisas de Deus. O que é que tem mais ocupado a nossa mente? É o meu medo, meus projetos, ou o que Deus pensa de mim, ou o que Deus quer de mim. Terceira coisa é que tudo isso ela fazia no coração. O coração sempre foi visto como o centro do ser humano naquele tempo, e especialmente o local onde se tomavam as decisões. Então podemos pensar em Maria como uma mulher que tinha que tomar muitas decisões, como todos nós temos que tomar, mas tudo ela queria fazer à luz de Cristo. Maria foi, digamos assim, sem mentira nenhuma, a primeira cristã. A primeira discípula de Jesus. Aquela que primeiro colocou Cristo no centro. Ele estava no meio de Jesus, no meio de Maria e José. Ela colocou Jesus no centro e permitiu com que toda a vida dela, a mente, o coração, tudo pudesse então agora ser iluminado por Jesus. Mas depois, é interessante que fala no versículo 20, e depois de tudo isso, os pastores então voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. E aí eu precisei pegar aqui o documento do Papa Francisco, o Evangelii Gaudium. Eu queria ler para vocês o que ele coloca no primeiro parágrafo. Diz assim, está todo riscado aqui, foi de uma formação que eu dei, mas diz assim, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele são libertos do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Eu lembrei disso aqui porque eu percebi os pastores que antes tinham uma vida solitária, inclusive eles não eram bem vistos pelo povo naquele tempo. Pastores eram gente da pior qualidade que se tinha, mas agora eles se encontraram com Jesus e eles voltaram alegres, porque eles experimentaram a alegria do Evangelho. Aquele que se permite, né? Aquele que se deixa salvar, que deixa ser também encontrado por Cristo, esse é liberto do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. E aquele que está próximo de Cristo, de modo algum a tristeza toma conta, porque a alegria sempre vai renascer. Amados irmãos e irmãs, é o grande convite para esse ano 2024. Permitirmos com que a alegria do Evangelho perpasse as áreas da nossa vida. Perpasse o nosso coração, a nossa mente, as nossas ações, para que as pessoas vejam em nós uma alegria diferente. Uma alegria de alguém que um dia foi amado, foi resgatado, foi salvo pelo nosso Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e assim como Maria, que nesse ano a gente medita, a gente guarde tudo no coração e saiamos apressadamente, seja para voltar ao primeiro amor que é Belém, seja para anunciar ao mundo a verdadeira alegria que se encontra em Jesus Cristo. Um feliz ano novo para você e lembre-se, eu aguardo por você durante este ano para juntos continuarmos trilhando esses caminhos de aprofundamento bíblico aqui no canal, tá bom? Até mais!